Então abriram a carta de Pandora, né? Saiu notícia lá do Pandora's Papers lá que colocou, né, expôs um monte de líderes e pessoas importantes no mundo inteiro com empresas offshore como forma de enriquecer, adquirir patrimônio no exterior, ganhar dinheiro, como forma de não declarar imposto, que ao invés de eu comprar uma propriedade, né, eu, Guilherme, comprar uma propriedade lá nos Estados Unidos, eu vou lá e compro uma empresa nos Estados Unidos que é dona daquela propriedade, não preciso pagar imposto sobre aquela propriedade. Né? Passar os trâmites ali de transação da empresa. Eu crio uma holding lá fora nos Estados Unidos ou em qualquer outro lugar do mundo, paraísos fiscais, né, e compro essa holding. Mas isso é feito dentro do próprio país, é feito dentro do próprio Brasil. Antes que o pessoal fique falando por aí, que adoro falar um monte de besteira na internet, se eu vou herdar de uma herança um valor lá, umas terras lá, vamos supor que a minha família plante soja lá no Mato Grosso, eu vou receber algumas centenas de milhares de hectares de soja lá, que isso vai dar muito dinheiro, ao invés de eu pegar e quando eu receber esse dinheiro, né, esse montante em patrimônio, eu ter que pagar imposto sobre esse monte de dinheiro, um monte de coisa que vai ser com dados atualizados. Eu posso colocar tudo isso numa holding, né? Uma empresa compra, uma empresa fica dona desse negócio e eu sou o dono da holding, não preciso pagar todo esse dinheiro. Isso é feito aqui no Brasil, pelo amor de Deus, é simples, né? É uma forma de não pagar imposto, burlar um pouco o imposto, né? De uma forma dentro da lei e que funciona. Por que existe tanta holding por aí? Mas, enfim, obviamente que é muito mais complexo do que isso, eu falei de forma bem simplista aqui. Aí tem a questão do Paulo Guedes, um monte de coisa, o milho caindo, o boi não para de cair, né? Então o café também caindo, a soja caindo, enfim, o mundo inteiro caiu, o Facebook, o WhatsApp e o Instagram caíram, e aí derrubou todo mundo, né? Então tá tudo lá embaixo. Vamos ver o que aconteceu hoje e mais um vídeo aqui. Buenas, pessoal, tudo bem? Vamos para mais um relatório diário do milho. Hoje, segunda-feira, dia 4 de outubro de 2021. Agora são 17 horas 4 minutos e vamos mais uma vez falar de milho, boi, soja, dólar, índice e tudo mais. Então, hoje o mercado um pouco conturbado, um pouco começando a semana ali, um pouco meio atrapalhado, com repercutindo notícias no Brasil, notícias no exterior e tudo mais, o mercado bem atrapalhado hoje, né? Então, se você é novo aqui no canal, considere se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho, ativar as notificações, né? Comenta aqui embaixo suas dúvidas, sugestões, isso é muito importante, faz com que o canal cresça, mais dúvidas sejam geradas e mais conteúdo sejam gerados para vocês todos aqui, né? Então sempre compartilha, comenta, engaja o vídeo aqui. Eu não ganho nada com isso aqui, é a forma que o YouTube tem de entender que esse canal ajuda, né? É um canal educacional e faz com que ele seja que apareça, né, para outras pessoas que pesquisam algum tema, alguma coisa no próprio YouTube lá. Beleza? Então, peço encarecidamente que vocês façam isso. E se quiser entrar lá no grupo do Telegram, é só escanear esse QR Code que está aqui em cima ou clicar aqui no primeiro link na descrição. Vai entrar lá no grupo, lá é de graça, é um grupo, não é um canal onde só eu falo, então lá todo mundo pode falar, é liberado, gratuito. A gente fala de mercado financeiro o tempo todo, durante o pregão. Então surgem dúvidas, oportunidades, explicações, tem gente do mercado físico, né? Tem gente lá que cria gado, que planta milho, planta soja, gente que opera aqui no Brasil, lá no exterior, que opera ações, opções, faz day trade, enfim, tem de tudo lá. Isso é muito bacana, é como se tivesse uma sala com mais de 300 pessoas falando do mesmo tema, né? Obviamente que, educadamente, todo mundo se entende, não é um grupo poluído, é um grupo que o assunto flui bem bacana. Beleza? Então, escaneia o QR Code aqui ou clica aqui embaixo no primeiro link na descrição. Tá bom? Vamos mudar de tela então e vamos falar de mercado e falar da palestra, né? Milho abrindo agora aqui o after, lá em 90,21, mas vamos começar aqui pelo começo, né? Primeiramente, Ibovespa caindo 2,35 hoje, o dólar com 1,55 de alta, o milho caindo 0,86, o boi 3,07% de queda e tinha gente falando em boi em R$ 400. Vamos ver, pode ser que chegue um dia lá, né?
O café 0,2 de queda, o ouro 1,76 de alta, a soja 0,80 de queda, Vale também caindo 0,93. Juros subindo, Petro subindo, né? Petróleo lá e tudo mais. Teve reunião da OPEP hoje, vai ter, não sei se aqui tá para ter. YouTube caindo 0,59, aqui BBDC também caindo 3,2. Então aqui as blue chips aqui pesando um pouco, faltou algumas aqui, mas essa aí já mostra o caminho, né? Lá fora, deixa eu abrir aqui, ó. SPI, Bolsa Americana, caindo 1,28, Dow Jones 0,93, a Nasdaq com 2,08, Facebook pesando, caindo mais de 5% com a queda de Facebook, Instagram, WhatsApp, caiu tudo hoje, né? Ainda brinquei lá no grupo, acho que o estagiário pegou pesado, né? Dessa vez, ele deu uma sacaneada bacana lá que até agora não voltou. Né? Então as bolsas da Europa também tudo em queda, Xangai também lá em queda, Hansen, Nikkei, né? Coreia, o próprio dólar index, então tá tudo caindo, né? Caiu tudo hoje. E aí ouro sobe, prata sobe, os juros americanos sobem aqui também, né? Vamos mais adiante. Aqui, ó, petróleo 2,24% de alta, o milho caindo 0,14, a soja com 0,86 de queda, o café caindo 1,80, algodão subindo ainda 0,38, cacau subindo 1,5, a madeira com 1,10 de alta, o boi 1,85 de alta, cobre subindo 1,04 e o minério lá subindo um pouquinho lá, Evergrande está naquele vai não vai lá na China. Então tá bonito de ver a coisa lá. Bom, milho, né? Olha onde é que o milho dormiu hoje. Deixa eu levantar isso aqui, deixa eu tirar isso aqui daqui que não precisa. Milho, né? Terminou o dia aqui bem em cima dos 90 com 33, 36, né? Bem na região de suporte ali, né? 90 com 32, na verdade. Então, bem na região aqui, no fundo, né? Que já é o terceiro toque desse fundo aqui. Se romper essa... Cadê minha linha? Se romper esses 90 com 0,6, ou seja, se romper a região dos 90, pode acionar mais venda e o milho continuar caindo. Até onde pode cair? Bom, né, eu arriscaria dizer assim um pouco mais grosseiramente que ele pode cair essa amplitude aqui toda lá para baixo. Isso aqui seria bastante, né? A partir daqui, quem sabe? Então ele poderia cair até mais ou menos aqui a região dos 81, 82 aqui. Talvez um pouco menos, talvez um pouco mais. Como eu sempre falo, é região, não é ponto, né? Então não adianta você querer acertar o olho do mosquito. Tem que acertar o mosquito. E se não acertar o mosquito, acerta ali o enxame. Mosquito é enxame? Nem sei se é enxame de mosquito. Deve ser. Acerta a mosquitada toda lá, né? Então que ele vai pegar também. Então, se qualquer ponto aqui já é relevante. E pode ser que acione um pouco mais de venda aqui. Quem sabe, né? Eu estou posicionado, eu vendi milho aqui nos 94, foi aqui nesse ponto, nesse candle verde aqui ainda, vendi milho aqui. Quando ele caiu, eu aumentei a mão. Quando chegou aqui na sexta-feira, né, que foi aqui, eu realizei e deixei um contrato vendido, e hoje esse um contrato ainda caiu um pouquinho mais aqui, né? Então, sigo vendido no milho, por enquanto ainda não realizei. Olha o dia de hoje aqui, né, que está aqui dia 4, caindo aqui um ponto e pouco mais ou menos, né, próximo disso, um ponto caiu hoje, né? Então com um contratinho fiquei vendido aqui no dia de hoje, e ele no after aqui já abriu um pouquinho mais abaixo, mas ainda não rompeu, mas after é after, né? Até onde o milho pode ir? Já falei, pode voltar e replicar? É óbvio que sim, pode, ele está numa região de suporte aqui, pode ser que bata e suba até os 93. Então é hora de comprar? Não enxergo isso, né? Está muito mais vendedor do que comprador, passa a maior parte do tempo vendido, está quase todos os dias pesando muito mais para baixo do que para cima. Quando tenta voltar, ele bate e cai de novo. Então eu não consigo enxergar um ponto de compra ainda. Poderia comprar, poderia, mas eu não enxerguei compradores entrando. E eu não vou ser o primeiro da fila. Não quero que a galera toda entre, e aí quando tiver todo mundo entrando, eu entro junto. Então, se ainda não apareceu o comprador, eu não vou entrar comprado. Então, vou ficar de fora, estou esperando. Se cair mais, quem sabe voltar um pouco, dar uma respirada, coisa assim, não ter força, eu posso botar lá num gráfico de 60 minutos ou algo do tipo. Quem sabe, até mesmo se eu achar um ponto para colocar ali uma possível saída,
eu aumente a mão e aí espere o milho vir até aqui embaixo. Por enquanto ainda não estou procurando essa entrada, só sigo vendido para ver se ele vai. Da outra vez aqui atrás, eu vendi, quando bateu aqui nos 90 eu pulei fora, o milho caiu até 80, eu fiquei com aquela dor de cotovelo de por que eu encerrei toda a operação lá e não deixei um pouco. Né? Dessa vez eu vou deixei um contrato aqui só, para se cair eu botar mais um pouquinho. Tá bem? Então por enquanto sigo vendido. Gráfico diário, milho para baixo, gráfico semanal. Olha o que ele está querendo fazer aqui. Olha a semana passada, foi lá e voltou tudo. Hoje já rompeu o candle da semana passada, ainda não fechou lá embaixo, mas se fechar e virar para baixo, pode isso aqui ter sido um movimento lindo de venda. Ele estopa todo mundo que está comprado aqui e tchau, milho aqui na região dos 84, pelo menos aqui 85,5 aqui, tá? Então, vamos aguardar os próximos capítulos. Falando nisso, hoje eu postei um vídeo, né, lá no YouTube, até posso abrir aqui, ó, youtube.com, né, que é como ganhar R$100 por dia operando day trade, né? Como ganhar R$100 por dia com day trade, porém não é simplesmente como ganhar R$100 por dia. É como ganhar R$100 por dia de forma segura, né? Obviamente que nada é 100% certo, mas é como ganhar R$100 por dia de forma segura, com segurança, controlando o risco, fazendo operações de forma inteligente, operações conscientes. Eu vou comprar aqui porque isso ou isso. Vou vender aqui por isso ou isso. Né? Não é assim, vou comprar porque acho que sobe. Vou vender porque acho que cai. Não. Tem que ter uma lógica, tem que ter um racional por trás. E aí nesse vídeo, né, que eu postei hoje aqui, ó, como ganhar R$100 por dia no day trade de forma segura. Era para ganhar 100, acabei ganhando R$600, né, 596, se não me engano. Operei com no máximo 5 contratos, né, durante o vídeo, que o vídeo tem 1 hora de vídeo. Então eu peguei a abertura do dia e no primeiro candle ali já comecei a gravar e fui até as 10 e pouca e fiz R$100. Aí encerrei o vídeo, acabei falando, depois no final eu vou falar como é que foi. No fim eu mandei lá no grupo, botei no YouTube, desculpa. No YouTube não, no Instagram eu fiz um story mostrando, tá aqui, eu acabei de ganhar aqui assim assado, postei o vídeo lá no YouTube, olhem lá. Então deu R$600 de lucro no final do dia, mas do racional que eu fiz ali, não importa. O racional, não importa se é day trade em ações, se é em dólar, se é índice, é a mesma coisa. E o tamanho do operacional, no caso eu ganhei R$100, eu poderia ter ganho R$10, poderia ter ganho R$1.000, R$10.000. Só depende do tamanho da mão e do quanto eu quero colocar em garantia, né? O que importa é o racional em si. Então quem opera day trade, quem faz day trade, não importa se é em milho, se é em índice, se é em dólar, se é aqui, se é lá fora, assistam esse vídeo que eu acho que vai ajudar bastante, né? Então eu quis fazer isso porque hoje eu acordei assim, hoje eu vou fazer um day trade. Não foi aquele negócio, eu fiz um day trade, gravei, ganhei dinheiro e vou postar. Não, eu comecei o dia ali, fazia 9 horas da manhã, abri o pregão e eu estava filmando já. Então eu acordei fazendo day trade. Não costumo fazer esse tipo de coisa, né? Porque eu tenho mais do que fazer, não fico o tempo todo olhando tela aqui, olhando o gráfico. Mas quando me sobra um tempinho ou quando eu me planejo, eu consigo fazer esse tipo de coisa. Mas enfim, vamos adiante agora aqui falar do boi. BGIV21. Vamos ver o que tem aqui. Gráfico semanal do boi. Olha que coisa linda, caindo sem parar, 30 pontos aqui desde lá o 307 mais ou menos, né? Caindo e caindo com bastante força. Olha o gráfico semanal. Detalhe, hoje é o primeiro dia da semana, só hoje ele caiu mais de 8 pontos. No gráfico diário, olha o que o boi fez hoje, né? Caiu aqui, tá em 274. Então lembra quando o boi estava aqui atrás, ó, aqui nessa região, melhor, acho que foi aqui. Quando estava aqui embaixo, eu falei, poderia fazer uma operação comprando para esperar um repique, quem sabe até esse ponto aqui com stop curtinho. Eu me lembro que eu falei isso. Eu falei, eu só não faço esse tipo de operação porque isso aqui é o boi. Se fosse índice eu faria, se fosse dólar eu faria. O boi, ele é um ativo que segue tendência, então ele não é de ficar batendo e brigando. O boi é um ativo, eu falei também que quando ele bate com muita força e não tem liquidez. Então os spreads são muito grandes. Então poderia eu colocar uma entrada aqui
colocar um stop aqui e pegar minha ordem aqui embaixo. Então essa brincadeira aqui poderia dar tranquilamente 5, 6 pontos de spread aqui, numa operação que era para eu pegar nenhum ponto, talvez, menos de um ponto de stop. Então eu deixei. Como, né, eu acabei não entrando na venda aqui devido ao ponto que estava em alta volatilidade, eu posso pegar aqui, se eu acho um gráfico de volatilidade aqui, ó. Devido à alta volatilidade do boi, eu não quis entrar na venda do boi, né, aqui, porque poderia bater e tudo mais, eu não estava muito afim de ficar muito exposto no ativo com pouca liquidez e com a volatilidade muito mais alta do que o usual, eu resolvi ficar de fora. Então, eu fiquei de fora na venda aqui em cima, como eu não vendi lá em cima, agora é que eu não vendo mesmo, né? Então, perdeu de ganhar lá, tá aqui, 30 pontos, 30 e tantos pontos no boi desde o último topo, perdi. Perdeu de ganhar, quantos pontos aqui? 50 pontos no boi desde a última operação, perdi, porque eu lembro que eu fiz a operação aqui, eu comprei boi aqui embaixo, ele subiu, aí ele voltou, me estopou, e aí depois eu comprei de novo e fiquei aqui tempão nessa lateralidade aqui, fiquei as 2, 3 semanas e saí com 2 pontos de prejuízo. Ainda bem, porque depois que eu saí, o boi simplesmente despencou ladeira abaixo. Então, mais uma coisa que eu já falei várias vezes aqui. Aquele tipo de coisa de, eu comprei aqui e aí não estopei e aí caiu. Caiu, mas eu não posso realizar porque senão meu prejuízo vai ser muito grande. Vou perder muito dinheiro, vou esperar voltar. Tem um fundo ali em 312. Aí o boi vai lá, cai, toca nos 312, sobe 5 pontos. Dá 3 dias, o boi cai 20. Mas vai voltar. Volta. Até aqui. Já estou aqui perdendo 10 pontos. E aí vai, bate aqui. Quando vê aqui, cai mais 30. Ou seja, perdi 50 pontos. Então, nunca se esqueçam, né? Isso aqui serve de lição. Obviamente que eu não pegou eu nessa operação, né? Mas isso aqui serve de lição para todo mundo. Vocês vão ver notícia por aí de que boi vai a 400, de que milho vai a 120, milho vai a 110, que vai acabar o milho, que não tem mais milho no mundo, que os estoques estão nas mínimas de 10 anos atrás, né, que não tem boi, que a carne está caríssima no mercado e que não tem boi, blá, 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 que os confinamentos estão vazios e tudo mais, e o boi está batendo em 2,74. Então, antes de ficar acreditando em notícia, eu não estou dizendo que as notícias estão enganando vocês, mas o mercado é o mercado. Ele funciona do jeito dele, tem que ser humilde, não adianta ficar acreditando. E quem compra um ativo achando que ele vai subir, o ativo começa a cair, fica rezando, fica na fé, ou fica comprando mais, fazendo preço médio para baixar o preço de entrada, eu sinto dizer, é uma fórmula que só tem um resultado: quebrar, né? Na melhor das hipóteses, vai quebrar a conta e a pessoa vai ter outra conta ou vai ter dinheiro em outro lugar. E na pior das hipóteses, ela vai ter todo o dinheiro lá e vai quebrar tudo. E aí vai ficar apavorada, devendo, às vezes, para a corretora, que pega um dia que cai um monte, fica devendo porque é estopado pela corretora e fica comendo uns juros lá de 1% ao dia, né? Então, tomem muito cuidado com isso. Sejam responsáveis com o dinheiro de vocês e com as operações. Não deu certo? Estopa, desliga o computador, vai dormir, vai ler um livro, vai pegar a bicicleta e sair pedalar até cair as pernas de cansado, né? Vai lamber as feridas, como diz o ditado, e tchau. Não fica posicionado. Mesma coisa para vendido, pior ainda. Porque um ativo pode cair até zero, mas pode subir até infinito. Então, quem está vendido, o negócio começa a subir, esquece, o negócio pode subir até infinito. Então, não tem limite para perder. Então, tomem muito cuidado com a fé. Nada contra a fé, com a religião, nem nada. Mas tomem muito cuidado com acreditar numa operação. E no mercado financeiro, ninguém está aqui para brincar, ninguém está aqui para ser amiguinho, ninguém está aqui para perdoar, para fazer coisa bacana. Não. Vocês estão aqui, estão tentando operando com banco, com instituição bilionária, com gente de tudo quanto é tipo, com robô, com os melhores caras, né, com ganhadores de prêmio Nobel, que
quase que 100% dos ganhadores de prêmio Nobel de matemática, de finanças e tudo mais estão dentro de grandes instituições e bancos, vocês estão junto com esses caras, ou contra eles. Então, né, não querendo desmerecer ninguém, tenham cuidado de onde vocês estão se metendo. Beleza? Então, ó, boa tendência de baixa, né? Gráfico diário para baixo, volatilidade aumentando, gráfico semanal firme e forte para baixo. Se eu botar um BGI FUT aqui, né, ele já está chegando próximo aqui aos 266, que é essa região aqui de baixo. Bem provável que vá. Eu tinha traçado essa linha aqui um tempo atrás. Se eu colocar num gráfico diário, tá uma linha reta, bem fora das bandas já. É aquela história, posso comprar aqui para esperar subir? Pode, mas amanhã ele pode abrir e chegar aqui embaixo. Então a gente não sabe, né? E tudo depende do tamanho da operação, do tamanho do stop. É sempre arriscado. Então, boi, quem está vendido, parabéns, administra a operação, vai protegendo com stop, né? Quem está comprado já era para ter sido estopado, que eu não acredito que ainda tenha gente comprado no boi a essa altura do campeonato, né? Ponto de compra ainda não existe. Só tem gente vendendo, não tem ninguém querendo comprar ainda. Então, quando começar a aparecer um movimento de compra, aí pode ter um ponto de compra no boi. Beleza? Então, eu vou botar um alarme aqui embaixo. Então, vamos adiante. O café, ICF FUT, né? Gráfico aqui, o diário. Ó, lá em cima naquela lateralidade lá, tentando subir, tentando romper os 240, assim como ele pode voltar um pouquinho aqui para baixo. Né? Então ele tem espaço para voltar aqui até os 234. Como eu falei, isso aqui, se eu botar o ICFZ, eu acho que está desenhado, ó, é uma espécie de um canalzinho, né, de uma lateralidade. Na verdade, esse canal aqui já desconfigurou. Então aqui eu poderia considerar simplesmente essa lateralidade aqui por enquanto, apesar de ter rompido ali, mas eu posso considerar isso aqui como um retângulo. Essa região aqui, ó, obviamente que isso aqui é tudo mais ou menos. E aí eu posso dizer que ele está alto nesse retângulo. Se ele está alto nesse retângulo, eu posso colocar essa linha mais ou menos no meio do retângulo, que está torto esse negócio por sinal, mas então esperar o boi. O café aqui em 230 não é nenhum problema. A gente poderia esperar que ele venha até aqui, quem sabe sobe, ou até mesmo, quem sabe, venha até aqui embaixo. Seria o mais provável de acontecer. Pode subir, romper e testar aquele topo lá? É óbvio que pode. Mas o mais provável, baseado no que aconteceu, é que ele dê uma recuada aqui e venha, né, para o centro do canal. Tanto que é um canal que as médias estão aqui, né? No gráfico semanal, ó, abrindo lá em cima, tem um espacinho para vir até aqui embaixo, 231, que está a média do semanal, e casualmente é bem o meio na média aqui. Ó. Então, o meio da rua aqui, como eu gosto de falar. Beleza? Vamos adiante a soja. Soja indo embora, né, rompendo para baixo aquela lateralidade toda lá, tem só mais uma linhazinha aqui, mais um pavio lá embaixo. Então, como eu falei, eu queria ter vendido soja, eu vim falando isso há semanas, né, para não dizer que quer vender e não vende, só fala. Eu vim falando há semanas que eu quero vender soja, né, coloquei alarmes lá na região de 29, né, 29 e pouco, não foi nessa plataforma aqui, mas eu queria vender soja acima de 29, né, que eu falo, quero vender soja, mas eu só vendo soja acima de 29. Eu acredito que ela vai cair, venho falando isso desde aqui de trás, que ela está muito mais vendedora no diário, está muito mais vendedora no semanal, inclusive no semanal aqui, né, está rompendo aqui esse fundo para baixo já hoje. Então eu falei, ó, eu não sou fã de operar rompimento, eu não gosto de operar rompimento, mas se eu tivesse que operar rompimento, se alguém falasse assim, alguém é obrigado a operar um rompimento aqui na soja, para que lado tu operaria? Eu operaria para baixo. Eu não acreditaria que a soja subiria a romper essa região aqui dos 31, por exemplo. Né? Eu operaria para baixo. Então, está rompendo. Vamos ver se vai romper de fato. Se vai perder aqui essa região dos 27. Se perder, pode vir aqui nos 25 testar esse topo aqui. E aí eu vou vender? Bem provável que não. Já não sou fã de operar soja. Mas se ela voltar aqui e se enroscar aqui por essa região por algum motivo, né, próximo à média, quem sabe aqui, se as duas médias estiverem assim ainda, quem sabe eu vendo. O que pode acontecer é, como ela ficou bastante tempo aqui, né, devagar, e nessa lateralidade, vai que entre bastante gente vendendo o rompimento, ela pode fazer uma barra um pouco maior aqui embaixo. E aí isso aí
inviabilizaria a minha operação, porque eu já não estou muito afim de fazer, porque eu não sou fã de soja, de operar soja no Brasil. Então, isso inviabilizaria total a minha operação, né? O dólar, vamos lá então, o dólar futuro subindo, chegando lá nos 5,46. Aí tem um monte de politicagem hoje, né? O pessoal gosta de fazer um monte de barulho. Aí saiu as notícias que o Paulo Guedes tem empresa offshore, né? Eu não acho nenhum problema, desde que declarada, né? Normalmente, acho que todo mundo é livre para ter empresa no exterior, para ter conta no exterior. Quem opera no mercado americano, eu opero no mercado americano, eu tenho conta em dólares no mercado exterior. Obviamente que eu não, no mercado, no exterior. Obviamente que eu não tenho nem perto do que o Paulo Guedes tem, também não tenho num paraíso fiscal, tenho nos Estados Unidos mesmo, mas todo mundo é livre para isso, desde que declarado, tudo bonitinho, tudo certo. Eu não vejo nada errado. O que não pode é usar informações dentro do mercado financeiro para se beneficiar, que inclusive, né, saiu notícia, deixa eu botar aqui uma coisa que eu sei que vocês gostam disso aqui, ó. Saiu notícia lá nos Estados Unidos que vários chefões, diretores e presidente, o próprio Jerome Powell, presidente do Fed, e os outros presidentes lá dos outros Fed, né, lá os Fed são separados, faziam uma espécie de inside trader totalmente, né, que é inside trading, que é comprar ações, comprar títulos, né, que o próprio Fed estava comprando. Então era que sabia que aquilo ali poderia se valorizar, ou que o Fed enxergava que era um bom negócio e eles compravam também e se beneficiavam. Isso não pode. Aí sai a notícia que o próprio Fed, o presidente do Fed faz, então seria um pesadelo, que é o quê? O mercado não confiar mais no Fed. E aí tá feita a cagada, né? Mas enfim, isso acho que não é o caso aqui no Brasil. O fato é o dólar está subindo e ponto. Tentar justificar não são vários fatores, né? Então eu acho que é perda de tempo e querer se estressar à toa. Fato é que o dólar está subindo, está numa tendência de alta. Aqui atrás ele estava no enrosco aqui nessa região aqui dos 5,30 e poucos, ó, e rompeu com força, voltou, rompeu para cima de novo, então está querendo romper aqui os 5,50. E se romper aqui, a próxima parada, né, the next step, seria lá em 5,60, 5,58, mais ou menos, que é esse topinho aqui atrás. Daqui pode ir lá nos 5,70 e poucos, né? Obviamente que sempre há a possibilidade dele recuar, que as coisas se acalmarem, voltar um pouco e tem espaço para chegar até aqui embaixo, né? Se a gente considerar o que eu falei aquele dia, ó, olha de longe, eu sempre adoro falar essa frase, tira o zoom, o que nós temos aqui? Nós temos uma lateralidade no dólar, né, que já vem desde meados de 2020, aqui período da pandemia, tocou lá em 6 pila, voltou, foi em 6, voltou, foi em 6, voltou, né, rompeu o fundo, inclusive por sinal aqui, não chegou a romper porque tinha um pavio aqui, ele segurou nesse pavio aqui embaixo. E aí, se a gente olhar isso aqui como uma lateralidade, ele está exatamente no meio da rua. Quando a gente tem uma lateralidade, que a gente opera qualquer canalzinho de qualquer ativo em qualquer tempo gráfico, deixa eu tirar esse troço aqui, o que a gente sempre presta atenção? No meio do canal, né? Porque o meio do canal tende a ser um ponto de resistência, tende a ser um ponto que muitas vezes pode o gráfico ficar ali brigando naquela região. Então, se a gente olhar o dólar, ele está exatamente no meio do canal. Então, aqui tanto pode subir quanto pode brigar, pode descer, quem sabe até lateralizar aqui entre 5,35 e 5,50 e poucos aqui nessa região. Então, por isso que aqui é um ponto de muita importância. É mais fácil pensar que o dólar pode lateralizar ou até mesmo corrigir um pouquinho a partir do ponto que ele está do que subir com muita força, né? Então, tem que ficar atento a isso. Não adianta você querer sair comprando topo aqui sem parar, tá? Então, por enquanto, o dólar testando topinho aqui tá alto numa lateralidade. Beleza? Então tá bom. O Ibovespa, por outro lado,
segue na sua tranquila tendência de baixa, caindo tranquilamente aqui. Hoje ainda rompeu o fundo de sexta-feira. Eu vi muita gente falando que ele estava fazendo um fundo, fazendo um pivô de alta, um fundo duplo no Ibovespa, que agora vai. Finalmente achamos um fundo e agora o Ibovespa ia para 125 mil pontos. O que eu falei no vídeo de sexta-feira ainda? Né, que um fundo duplo é isso aqui. Ó. O pessoal adora fundo duplo, é isso aqui. Né? Um topo duplo é isso aqui. Nossa senhora, isso aqui com certeza não é. É isso aqui, tá? Quando que um fundo duplo vira um fundo duplo? Nesse ponto aqui. Quando que um topo duplo vira um topo duplo? Nesse ponto aqui. Isso aqui não é um fundo duplo. Ou olha, sexta-feira, né? Isso aqui não é um fundo duplo. Assim como isso aqui não é um topo duplo. Por quê? Porque ele não formou o M ainda. Isso aqui não é um W. Isso aqui é um W. Tem que haver esse ponto aqui, ó. Tem que haver esse... Não importa se é um W lindo, maravilhoso, perfeito assim, ou se, um M no caso, ou se é um Mzinho bem feio assim, torto. Mas tem que haver esse ponto aqui, tá? Para ser considerado um topo duplo ou um fundo duplo. Então, agora deixa eu limpar essas 70 linhas que eu fiz aqui, né? Então, enquanto na sexta-feira ou na semana passada esse ponto aqui não havia sido rompido, 5,14 e pouco, enquanto ele não tinha feito esse movimento aqui, isso aqui não era um fundo duplo. Haveria sim e muita possibilidade dele continuar caindo. Quem viu, eu já falei 50 vezes isso, eu estou sempre falando isso todo dia, toda hora, que é o quê? Sempre que em uma tendência, independente se é uma tendência de alta ou de baixa, sempre quando tem uma tendência forte, haverá muitos sinais contra a tendência, sinais mostrando de reversão. Se o mercado está caindo com muita força, vai haver muito sinal falando para comprar. Se o mercado está subindo com muita força, vai haver muito sinal de venda. E aí vai pegar muita armadilha, muita gente vai se perder nisso aí. Então, ó, pode subir aqui, é óbvio que pode, mas ainda não temos um fundo duplo. Né? Então precisa que se forme um fundo duplo aqui para formar um movimento de alta. Por enquanto, a tendência é de baixo. Isso aqui, essa barra de hoje, por exemplo, é uma barra de sinal de entrada, para vender o fundo dela com stop aqui em cima e botar um alvo aqui, um para um na parcial, que deve dar no olhômetro aqui, ó, vou usar o método mais arcaico aqui de medição de tamanho, que é o retângulo. No olhômetro dá onde? Olha lá, ó, lá no fundo, né? Então dá nos 107 mil pontos lá embaixo, né? Se eu botar um 2 para 1, Ctrl C, Ctrl V, vai aonde ali mais ou menos, deixa eu ver aqui, 104 mil pontos, aqui nessa região aqui de baixo, né? Que é bem nessa regiãozinha aqui, ó. Tá? Então, é uma barra de sinal. Venda fundo dela, se romper, stop atrás dela, 1 para 1 aqui realiza um pedaço, 2 para 1 realiza o resto. Ponto. É isso aí. E se ela se enroscar aqui no meio e voltar, dá para aumentar a mão aqui na metade do caminho. Então, sempre vai haver sinais contra a tendência que vai pegar muita gente. Quer um exemplo? Assistam o vídeo de hoje, que eu fiz o day trade no índice. Ó, eu vendi aqui, ó. Eu vendi... Ó, deixa eu puxar mais para cá. Eu fiz uma venda, tá aqui, ó. Eu vendi essa barra aqui que está com a seta em vermelho e encerrei aqui. Olha o tamanho da venda que eu fiz, olha quanto o índice caiu. Vendi essa barra e encerrei aqui. Vendi 3 contratos aqui, né? Eu não vou explicar aqui, eu expliquei lá no vídeo por que eu vendi aquela barra. Vendi alto nela, vendi quase no topo dela. Queria ter pego o topo, mas não deu tempo, o mercado voltou. Vendi aquela barra ali e encerrei aqui embaixo. O porquê eu encerrei aqui embaixo está bem óbvio. Né? O que eu sempre faço quando eu vou fazer operações de day trade no intraday? Eu sempre pego o dia anterior, traço o fundo do dia anterior, o topo do dia anterior e o meio do caminho, os 50%.
Por quê? Porque eu olho no gráfico de 5 minutos e eu considero que isso aqui pode ser um motivo para lateralizar. Pode ser pontos, né, rompimento de fundo anterior, rompimento de topo anterior, de dia, né, do gráfico diário, pode ser um ponto interessante. E olha só, eu vendi aqui, e quando eu vendi aqui, o índice no gráfico diário, né, o mini índice no gráfico diário estava, olha aqui, ó, dá para ver pelas duas setas, onde é que ele estava? Em cima da média móvel de 8. Então eu estava operando contra a média móvel de 8 no diário, né? Então, ó, eu vendi índice lá e comprei aqui embaixo de novo quando bateu aqui. Beleza, aí subiu. E aí eu fiquei falando aqui, explicando no vídeo, mosquei, não vendi o topo do dia aqui. Poderia ter vendido aqui. Beleza. Aí o mercado caiu, caiu, não sei o que mais. Nessa barra aqui, ó, por isso que eu entrei aqui, eu queria falar isso aqui, ó. Nessa barra aqui, quando essa barra se formou, essa barra 15 aqui, ó, deixa eu tentar dar um zoom nesse negócio. Nessa barra 15, quando essa barra 15 se formou, né, e fechou, eu falei, aqui está um ponto de venda. Bacana aqui, essa barra é uma barra vendedora, uma barra ótima para vender topo dela, né? Sendo que muita gente, eu tenho certeza que muita gente vai enxergar isso aqui e vai falar, é agora, bateu um PFR no fundo do dia depois de uma queda forte, vou comprar. Aí vai lá e bota uma ordem de compra aqui rompendo ela, ou sai comprando em qualquer ponto na barra seguinte, que é 16, e bota um stop aqui atrás, e aí o mercado vai lá e te stop, né? Mas ó, eu falei, essa barra é uma ótima barra para vender. Eu cheguei a vender, acho que eu vendi 2 contratos nela, logo depois, não sei se eu cheguei a vender ela, acho que eu não cheguei a vender ela não, porque eu vendi aqui embaixo depois. Aí ela caiu, foi, né, caiu mais para cá, eu encerrei o vídeo que era 10 e pouquinho, porque já não queria fazer um vídeo o dia inteiro, eu também tinha coisa para fazer. Estava abrindo as ações, eu queria dar uma olhada nos meus papéis. E aí começou a cair, depois eu vendi de novo, e aí eu fiquei vendido até que o fundo do dia que eu encerrei a operação vendida. Mas tá lá, ó. A ideia era fazer um vídeo que ia fazer R$100 no dia, né? Acabei fazendo R$595, é a minha conta mesmo, não é conta de demo nem nada, a conta real ali, ó. Aqui é a demo e aqui é a conta real, tá? Fiz 595 pila. Lote de 5 contratos. Poderia ter feito mais? Poderia, porque eu encerrei a última operação aqui, ó, no fundo do dia anterior. Toda essa pernada para baixo aqui, que deu 700, quase 800 pontos, eu não fiz nada. Inclusive, eu não estava nem olhando o gráfico mais aqui, né? Então, eu peguei um movimentinho aqui de mais ou menos 220 pontos, eu falei lá 220 e poucos pontos aqui, e depois eu peguei um movimento aqui que deu mais 650 pontos. Vamos lá. Então, fazendo a conta, vamos botar aí 600 pontos, né? 200 mais 600, 800 pontos, tá? Vamos supor que eu tenha pego 800 pontos. No dia, ele andou 2.500 pontos. Eu poderia ter pego mais, não peguei nem metade no movimento do dia, mas fiz um financeiro bacana, uma quantidade de contratos bacana. Ah, por que eu não fiz mais? Porque eu botei pouco contrato, porque eu não fiquei mais. O racional que eu utilizei para fazer esses 600 pila é o mesmo que dá para utilizar para fazer 6.000. Eu poderia ter pego, em vez de botar 5 contratos aqui, ter colocado 10, ter colocado 20, ter colocado 15, mas eu gosto de operar com mão pequena, né? Eu vou lá, meço o tamanho do range do dia anterior, vejo aqui, bom, no dia anterior ele subiu aqui 2.000 pontos. Então há uma possibilidade de hoje ele andar 2.000 pontos, andou 2.400 pontos. 2.400 pontos com 5 contratos, se ele for um dia direcional, eu consigo pegar uma operação bacana. E deu uma operação bacana aqui, deu 600 pila. Considero uma ótima operação pelo tamanho da mão. E depois, ó, não fez nada, né? Então depois aqui do meio-dia, não fez nada. Então eu tinha mostrado isso aqui também no vídeo, quando eu estava falando, eu mostrei, ó. Início do dia, começa volume forte, bate meio-dia, 1h, acaba o volume, acaba o movimento. Início do dia, vai lá 10 horas, 10h30, abriu o Dow Jones, vai meio-dia, pum, acabou o movimento. Aqui em cima também parou. Aqui atrás, início do dia, volume forte, vai lá, final do dia começa a cair o volume. Então eu gosto de operar, quando eu faço day trade, eu gosto de operar aqui num período com um pouco mais de volume aqui, que geralmente o mercado anda um pouco mais e não fica essa coisa chata aqui cozinhando, a gente vai, não vai, vai, não vai, vai, não vai. Beleza? Então, assistam um vídeo lá, é 1h, eu fiz uma operaçãozinha só no vídeo, foi essa bem curtinha aqui,
mas eu fico explicando, mostrando barra a barra, analisando candle por candle, o que está acontecendo, o que eu estou pensando, o que eu acho. Acho que quem faz day trade, obviamente não tem que tomar o que eu faço como uma verdade, porque eu também erro muito, né? Mas sim usar aquilo dali, pega as partes boas e, bom, isso aqui que ele faz é bacana. Gostei dessa análise aqui que o Guilherme faz, gostei disso, vou aplicar isso, vou pensar assim, legal, não gostei, faço diferente, mas entenda. Eu adoro quando alguém vem me explicar, eu opero assim, porque eu gosto, faço assim, vou lá, meço aqui, meço ali, tiro aqui, tiro ali. Interessante, eu não tinha pensado por esse ponto. Às vezes é uma coisa que, beleza, eu não faço igual a isso, mas o que eu faço é parecido. Então eu gosto de analisar. Por isso que eu pego e leio o Al Brooks, leio esses caras, porque eu quero ver como que eles operam, entender o que eles fazem e ver se o que eu faço está mais ou menos parecido ou se tem uma lógica e aprender coisa nova também. Então, como eu sempre falo, voltando ao assunto do boi lá, tem que ser humilde perante o mercado. Eu poderia ter comprado aqui para ir lá fechar gap, que todo mundo adora fazer isso. Não, fiz todas as operações que eu fiz hoje, todas foram de venda. Desde o terceiro candle do dia que eu vendi, eu fiz todas de venda hoje. Sabia que ia cair quase 3% Ibovespa hoje? Não fazia a mínima ideia. Mas todas as operações que eu fiz foi de venda. Então, é assim que funciona, beleza? Valeu, boa semana para todo mundo. Tchau.